Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Para finalizar aqui esse módulo, né, não poderia deixar de mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma consulta um pouco mais interativa, né, utilizando, por exemplo, um input, né? Então o usuário vai dizer qual é, né, efetivamente, o que ele quer consultar lá no banco de dados, tá? É apenas um exemplo, né? Ou seja, existe uma variação muito grande aqui que a gente pode fazer, né? Utilizando o mesmo modelo, né? Então nós já vimos, né, que nós podemos, né, utilizar numa cláusula where uma expressão, né, booleana, né, utilizando o igual. Mas também nós podemos utilizar, né, o like. E o like, né, ele vai ser como, né, próximo àquilo, né? E isso vai nos dar uma certa mobilidade, né, diferentemente do igual, que ele vai ser restrito, né, a apenas aquilo. E aí, como é que a gente pode utilizar, utilizando o like, né, fazer essas especificidades? Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que saber é o seguinte, olha só. Quando a gente utiliza o like, né, a gente pode, por exemplo, utilizando, né, o percentual, falar para o SQL, né, ou seja, o banco de dados lá, que eu quero algo, né, que seja, ou que comece, por exemplo, com Lu, e o restante você pode trazer qualquer coisa, né? Então, olha só que interessante, né? Então, isso daqui, ele vai me trazer todos os nomes que começam com Lu, tá? E pegando essa mesma ideia aqui, né, eu também posso, então, fazer o quê? Um percentual S. Ou seja, quando eu fizer, né, a execução da expressão, o que tiver percentual S aqui, olha só, ele vai então substituir pelo argumento que eu passar, né? Então, esse percentual S vai ser substituído pelo argumento. E aí, então, a gente pode pegar, né, este nome, né? E aí, né, nós podemos pegar então esse parâmetro, né, colocar isso, né, dentro de um argumento e aí efetivamente passar lá, né, para a cláusula like, né? Então é mais ou menos essa forma aqui, olha só. Eu faço, né, a identificação, né? Então eu estou aqui pegando o nome, né? E o nome eu formato ele neste formato aqui, ó, percentual, o nome e o percentual, tá? Eu passo isso daqui dentro de argumentos e esse argumentos eu vou passar aqui, olha só, para o comando execute, tá? E com isso eu vou conseguir fazer a busca lá na base de dados, né? Vamos ver como isso funciona? Vamos lá então. Basicamente, né, nós fazemos isso aqui para evitar, né, um probleminha chamado de SQL injection, né? Que é basicamente uma forma de pessoas, né, que queiram, né, acessar informações de forma indevida, né? Efetivamente o fazem, né? Então, se eu fizer de outra forma, né, pode ser que eu consiga passar, né, ali dentro deste input um comando SQL que vai, então, por exemplo, abrir o banco de dados, acessar dados que eventualmente não seriam permitidos. Então, isso é chamado de SQL injection, né? Ou seja, você faz uma injeção de uma instrução SQL dentro de um input, né? E quando a gente faz isso, né, de uma maneira solta, né, isso pode comprometer a segurança dos dados, tá bom? Então, essa forma é uma forma também que evita o SQL injection, ok? Muito bem, então vamos fazer essa implementação aqui e ver como que isso funciona. Vou utilizar o corpo aqui, né, que nós estamos utilizando, salvar como. Este vai ser a aula 156. Toda essa parte inicial, e aqui, olha só, nós utilizávamos, então, where sexo igual a m, né? Então, aqui nós vamos então passar a utilizar o like, né, a cláusula like, e aqui nós vamos, aqui não sexo, né, mas agora o nome, né? Eu vou trazer a matrícula e o nome, e aí eu vou buscar por nome, nome, like. Eu vou colocar em maiúscula apenas para destacar, né? E aqui, então, eu passo um percentual S, ok? Muito bem. E aí, antes da execução aqui, nós vamos, então, pegar a informação específica, né? Então, aqui, ó, nome vai receber input. Então, você vai digitar lá o funcionário localizar. Aí eu vou pegar essa informação. Aqui eu teria que tratar, né, se é diferente de vazio, etc, né? Mas aqui vamos entender que nós estamos fazendo da forma correta aqui, ó. Então eu vou fazer formatado, olha lá, percentual. Aqui, então eu vou inserir o nome. E no final aqui, mais um percentual, ok? Então lá, percentual, nome, percentual. Isso aqui de forma formatada. E aqui a gente coloca uma vírgulazinha aqui para dizer que isso aí é um parâmetro, né?
E aqui, né, vamos inserir uma vírgula aqui, para quê? Para que a gente force, né, o interpretador a tratar isso como uma tupla, né? Isso vai evitar o SQL injection, tá bom? Muito bem. Uma vez feito isso, ele vai substituir lá como aqui na execução da cláusula SQL, eu vou passar então o args aqui como o argumento, né, da expressão. Muito bem. Aí agora aqui eu vou fazer um fetch all. E eu vou basicamente escrever aqui, ó, um for, recuperando, né, linha a linha. E aqui então, ao invés de linha, eu vou colocar dados. Linha em dados. E aí, para cada uma, eu vou exibir as informações. Basicamente isso. Depois eu fecho o arquivo. Muito bem, vamos salvar. Bem, vamos agora executar aqui, né? Uma vez digitado, vamos executar. Aqui então ele pede, vamos colocar aqui o nome, né? E ele apresenta aqui, olha só, um erro, né? Isso eu coloquei propositadamente, né? Por quê? Porque dependendo do banco de dados, né, ele não vai aceitar efetivamente esta forma, né, de escrever. Se você fizer exatamente este código e executar lá no MySQL, ele vai executar perfeitamente, tá? Aqui no SQLite, né, nós vamos ter que colocar, né, basicamente, se você consultar a documentação, você vai ver que ele pede aqui, ó, 2 pontos e o nome de uma variável, tá? Então aqui no caso, olha, nós vamos colocar o nome da variável aqui, ó, args, tá? Nós vamos colocar o args exatamente dessa forma, né? E aqui, quando a gente for executar, a gente passa o args como parâmetro, tá? E ele vai substituir aqui este argumento, tá? Então essa é uma particularidade de alguns bancos de dados, como é o caso do SQLite e está lá na documentação. Vamos então agora salvar e vamos executar. Ele pede então o nome, vamos digitar aqui, não precisa ser exato, né? E está aqui, ó, ele recuperou aqui a matrícula e o nome que nós então digitamos, tá bom? Então essa é uma particularidade, né, do SQLite. Então quando você for passar parâmetros, né, você tem que então nomear então parâmetro aqui e passar exatamente o nome da variável, exatamente essa que você nomeou aqui, tá bom, pessoal? Então é isso, acho que como uma introdução, né, aos bancos de dados relacionais, acho que já está suficiente. E a partir da próxima aula nós vamos ver então um banco de dados NoSQL ou NoSQL, ok, pessoal? Vejo vocês, até a próxima, tchau!